Bate-bola final. É o nosso bate-bola final, meu amigo, que coisa espetacular. Fortaleza 3-2 para cima do Flamengo, uma vitória gigante, 5 gols e 2 viradas. Fortaleza fez 1, Flamengo fez 2-1 e depois o Fortaleza fez 3-2. O Hugo do Vale já resumiu, pedi para ele resumir numa palavra, né, durante nossa transmissão, e ele disse intensidade e destacou também o papel do Moisés no jogo, né, na construção ali para que o Fortaleza conseguisse reagir. Hugo do Vale, quero que você fale mais agora com mais tempo, né, sobre essa vitória do Fortaleza, mais uma sobre o Flamengo. O Fortaleza venceu no Maracanã e venceu também aqui no Castelão. Hugo do Vale, a palavra é sua. Qual o tamanho dessa vitória de hoje e por que o Fortaleza venceu o Flamengo hoje, Hugo? Pois é, Caio, gigante, né? Como a gente falou, parece clichê, né? Vitória gigante do Fortaleza, mas foi, né? De uma sequência de jogos não muito boa, a gente estava preocupado, né? E continua preocupado com a situação do Fortaleza em relação à tabela do Campeonato Brasileiro, até por conta da vitória também do Curitiba, né? Pra cima do Ceará, que está se confirmando. Mas o Fortaleza entrou dentro do campo daquela forma como a gente conhece, né? Mas bem mais cauteloso. Esse segundo turno do Fortaleza tá diferente, né? O Fortaleza tá jogando com muito mais intensidade na parte defensiva do que na ofensiva. E pro jogo de hoje a gente sentia algumas diferenças na escalação, até porque pegaria um Flamengo meio que misto, mas com muitos jogadores titulares na parte defensiva. A gente falava de Dorival Júnior e Vojvoda, são dois treinadores taticamente que trabalham as suas equipes, não deixando de lado também a parte técnica, mas a parte tática, e foi o que prevaleceu na partida de hoje. O Vojvoda, estudando um pouco a equipe do Flamengo, deu campo para o Flamengo jogar, mas até o meio, porque ali tinham jogadores que tinham qualidade, mas muito mais defensivamente do que ofensivamente. Então ele tirou a situação de criação da equipe do Flamengo, que não contava nem com a Arrascaeta, nem com o Everton Ribeiro. O Vitor Hugo pouco apareceu no jogo, muito bem marcado. Matheus França não pôde fazer suas jogadas de velocidade, porque não tinha espaço. Fortaleza marcava meio campo. Mas aí o Fortaleza viu, tenho condições de chegar à frente, impor a minha marcação alta e fazer um gol na equipe do Flamengo, e assim aconteceu. Né, aquele belo gol do Pedro Rocha, jogada individual, depois de uma roubada de bola, numa marcação mais à frente. Fortaleza fez 1-0, o Flamengo sentiu um pouco o jogo, mas tinha do lado de fora, e tem Dorival Júnior, né, um ótimo treinador. Fez uma leitura de jogo, viu que o Fortaleza estava fazendo isso, e quando o Fortaleza avançou as suas linhas, ele trouxe para trás alguns jogadores para poder fazer uma movimentação, e o Flamengo ganhou o campo, que é isso que o Flamengo precisa. Certo que o Fortaleza levou os seus 2 gols muito mais em falhas do que na questão de méritos do Flamengo. Não estou dizendo que os 2 gols que fez não foi méritos, mas muito mais de construção de jogadas que não aconteceu. No primeiro, um erro grotesco do Ronald, que por méritos o Gabigol foi lá e fez um gol, com falha do Fernando Miguel, mais gol do Flamengo. E no segundo, né, numa jogada boba do Benevenuto, ele acaba fazendo um pênalti desnecessário em cima do Mateusão, convertido pelo Gabriel. E aí ficou a nossa preocupação. Como volta o Fortaleza depois de levar 2 gols? E o segundo gol já nos acréscimos, né? Só que do outro lado, como eu falei, tem Dorival no Flamengo, tem Vojvoda no Fortaleza, e ele conhece perfeitamente essa equipe do Fortaleza. Com a modificação que a gente falava, né? A tirada de um volante para a entrada de um atacante de velocidade, aí você tem 2. O Fortaleza foi muito mais incisivo, e aos 6 minutos conseguiu fazer o seu segundo gol. E esse segundo gol, para mim, foi determinante para o restante da partida, porque o Flamengo sentiu, né, esse gol. E o Fortaleza sentiu a situação de poder ganhar o jogo. E foi uma trocação, que é o que a gente falava. As modificações acontecendo, tanto o Vojvoda quanto o Dorival mantendo o seu esquema de jogo, porque acreditavam que eles eram verdadeiros, eles eram os corretos para poder vencer, e o Fortaleza prevaleceu, né, e teve um nome dentro da partida. Até então, o Thiago Galhardo seria, na minha opinião, o melhor da partida por tudo que fez, e ajudou o Fortaleza nesse, até então, 2-2. Mas o Moisés, com a sua movimentação, com a sua coragem, em todos os momentos, levando para cima para decidir,
fez a jogada com calma no momento certo. Ele, que é afeito de finalizações não muito boas, acabou fazendo uma finalização bacana porque chutou muito forte, com efeito, mesmo no meio do gol, dificultando para o bom goleiro Santos defender. E a vontade do Fortaleza, que é característica, ficou retratada nos 4 jogadores que chegaram para poder pegar o rebote do goleiro Santos. E aí o Caio Alexandre, melhor posicionado e também um bom jogador dentro da partida, fez esse gol que sacramentou a vitória do Flamengo, possível, porque eu sempre falo, time tem que treinar para pegar qualquer clube, seja o Flamengo ou seja um de menor expressão. Você tem que impor a sua forma de jogar. O outro time é que se vire para marcar, Caio. Esse é o comentário do Hugo do Vale. Agora vamos ao raio-x. Raio-x da torcida cá. Vamos lá. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da torcida cá. Agora eu quero ver, Hugo do Vale, os melhores, o melhor ou o pior do jogo. Você fica à vontade. Se quiser dizer os melhores ou os piores também, fica à vontade. Porque você falou no Moisés, destacou muito o Moisés. Eu concordo com você. Para mim, passou muito por ele, né? Essa vitória. Mas muita gente aqui destacando o papel do Tinga durante todo o jogo. E aí a bronca é sua, Hugo do Vale. Para você, Tinga, Moisés mesmo, vai dividir esse prêmio com o Tinga. O prêmio é seu, você que escolhe aí. Vai lá, Hugo. Caio, o Tinga, ele é sinônimo, né? A gente falava aqui da falta que ele fez no Fortaleza, né? Durante o período que ele ficou machucado e também o Fortaleza demorou para arrumar um substituto. Teve que chegar Emanuel Brites para poder substituí-lo à altura, na minha opinião. Mas o Tinga é isso, né? Essa entrega, esse comprometimento. Só que acho que não foi tão determinante no jogo de hoje. Por mais que ele tenha dado um passe para gol. É bem verdade, né? Ele deu um passe para o gol do Pedro Rocha aos 6 minutos, né? Empatando a partida. Acho que o jogador ele tem que construir mais dentro do jogo e tem que ser mais incisivo na hora de ajudar. Acho que o Thiago Galhardo, como eu falei, até então era esse jogador. Mas o Moisés entrou de uma forma muito intensa, né? Não dá para deixar ele de fora, não dá para não dar esse prêmio para ele, porque ele participou, né, das jogadas de gol, trouxe o Fortaleza para uma situação muito melhor dentro da partida. Então, para mim, no Fortaleza, o melhor da partida foi realmente o Moisés. E o pior do jogo? Tem alguém? Acaba sendo o Ronald, né? Aquele jogador que pouco contribuiu. É um jogador importante para a equipe do Fortaleza, mas hoje ele realmente não foi bem. Beleza, e você, concorda, discorda? Fique à vontade, comente aí, sempre deixa o like, hein? Deixa o like, se inscreva no canal aqui da Torcida Cá, que é para dar aquela força aqui no Futebol Torcida Cá para quem curte o esporte cearense.